Exercício 7. Uma quantidade de água líquida de massa de 200 gramas a uma temperatura de 30 graus Celsius é colocada em um calorímetro junto a 50 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Após atingir o equilíbrio, dado que o calor específico da água é ser igual a 1 caloria por grau vezes Kelvin e o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama, calcule a temperatura final da mistura gelo mais água. Então ele pegou essas 200 gramas de água, jogou 50 gramas de gelo dentro e quer descobrir a temperatura final. Né? Se for colocar no calorímetro é porque ele está isolado termicamente, ele não tem contato, ele não perde calor para o ambiente externo. Né? Então eu retirei os dados aqui, né? Eu retirei os dados do enunciado. Então a água eu usei o índice 1. Então, a massa aqui da água, a temperatura inicial da água e o calor específico da água. Do gelo, usei o índice 2. Então, tem a massa do gelo, a temperatura inicial do gelo e o calor latente de fusão. Ele quer saber qual que é a temperatura final da mistura. Tá? Bom, como não tem troca de calor com o ambiente externo, a quantidade de calor da mistura, né, a variação da quantidade de calor tem que ser igual a zero. Ou seja, o calor que o gelo vai receber é proveniente da água. Então, como a água está a uma temperatura maior do que esse gelo, né, o calor vai fluir, né, a energia térmica, o calor vai fluir da água para o gelo. E no final nós vamos ter uma mistura homogênea de água com mais gelo, ou todo o gelo vai derreter, isso a gente vai ver daqui a pouco. Né? Quer dizer o quê? Então, que o calor da água mais o calor do gelo, né, da água ela vai perder, então é negativo, o gelo vai receber, então vai ser positivo, por isso que Q1 mais Q2 vai ser igual a zero, né? Sendo que esse igual a zero porque não tem perda e ganho de calor do ambiente externo. A quantidade de calor da água, a gente sabe que então a água vai diminuir a temperatura por causa do troca de calor com gelo, vai ser MC1 ΔT1, né? Mais. E o gelo está a 0 graus Celsius, então o gelo para derreter, ele vai ter que primeiro, né, ele está sólido, então ele vai ter que primeiro derreter. Esse é o calor latente, eu coloquei o calor latente aqui, a massa do gelo vezes o calor latente de fusão. E a gente poderia parar aqui, né? Porque pode ser que o gelo não derreta todo e já atinja a temperatura de equilíbrio. O que a gente tem que fazer para verificar isso é o seguinte: MC vezes ΔT1 vai ser 200 vezes 30, né? Porque é 30 menos 0, ΔT1 é 30, então 200 vezes 30 vezes 1 dá 6.000 calorias. O calor latente de fusão, que é esse vezes esse, dá 50 vezes 80, que dá 4.000 calorias. Então, aqui a água, para chegar a zero, ela teria que perder 6.000 calorias, e o gelo aqui, ele é responsável somente por 50 vezes 80, por 4.000 calorias. Então, esse gelo aqui vai derreter todo. E ainda a água desse gelo, ela vai aquecer um pouco, né? E vai chegar a uma temperatura de equilíbrio, então, que vai ficar acima de 0 graus Celsius e, obviamente, abaixo de 30 graus Celsius. Então, a gente vai ter que incluir aqui o calor específico, né, a mudança, o calor específico da água do gelo aqui, né? M2, C2, ΔT2. Porque o gelo não dá conta de chegar no equilíbrio, todo o gelo vai derreter. É igual a zero. Né? Então, aqui o ΔT1 seria a temperatura final que a gente quer descobrir, qual que é menos a temperatura inicial do 1. E o ΔT2 é a temperatura final que a gente vai descobrir. Essa temperatura final é igual a essa aqui, né? Porque eles vão chegar no equilíbrio térmico. Menos 0, que é a temperatura inicial do gelo, né? Então aqui fica só TF. Eu já coloquei, tem TF aqui, né? Então eu coloquei já o TF em evidência. Ficou MC1 mais M2C1, né? Que aqui é o C1 porque o gelo, é a parte de massa de gelo que já virou água, né? Igual, e o que não tem o ΔT1, que seria esse vezes esse, vezes menos esse, né? Passa para o outro lado que está aqui. E esse termo aqui também passa para o outro lado aqui menos, né? Então a gente vai pegar agora, isolar o TF aqui, passa esse termo aqui dividindo, passei aqui, já coloquei até o C1 em evidência, certo? Substitui os valores e você vai chegar no resultado que a temperatura final da mistura vai dar 8 graus Celsius. Então misturando 200 gramas a 30 graus e 50 gramas de gelo a 0 graus, você vai obter uma mistura final de 8 graus Celsius dentro da tua garrafa térmica ou de um calorímetro, né? Ou seja, um recipiente que não troca calor com o ambiente externo.